Para você que acompanha o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, eu tenho certeza que esse tema não será novidade. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa na edição de hoje. Afinal de contas, nós vamos nos aprofundar no livro de Daniel, falar sobre as 70 semanas que o profeta trata, qual o seu significado, a sua abrangência, como aplicar nos dias de hoje, como entender essas visões que o profeta teve. E eu falo que você já é entendido, mas tem dificuldades, porque o livro de Daniel não é realmente um livro fácil de se entender. Não é numa leitura simples, sem um conhecimento do contexto, do que acontecia na época de Daniel, para quem ele escreveu, qual o objetivo. Todos esses detalhes são importantes para a gente poder ler e aplicar aquilo que o autor está dizendo ali no texto sagrado. E para isso, nesse bate-papo dessa noite, nós vamos receber com muita alegria aqui em nossos estúdios o pastor Jonatas Rodrigues, ele que vai nos ajudar a entender e aprofundar os nossos conhecimentos, obviamente, no livro de Daniel, de maneira mais específica, nas 70 semanas que o autor fala, tá bom? Então você é meu convidado, nada de trocar de canal, porque o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está só começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. É sempre uma alegria poder estar aqui, entrar aí na sua casa levando para você muito conhecimento da Palavra de Deus, levando muita informação bíblica para você que nos acompanha e que eu sei que tem muito interesse no assunto e está sempre pronto para aprender um pouquinho mais. E nessa noite, de maneira especial, recebemos aqui em nossos estúdios o pastor Jonatas Rodrigues, ele que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa questão da profecia de Daniel, o livro de Daniel, de maneira mais específica, a última semana dessa profecia. Eu já vou começar dando boa noite para o nosso convidado, pastor Jonatas. É uma alegria recebê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente fica muito feliz porque sabe que a agenda de pastor sempre é muito concorrida. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, irmão. Boa noite, Zeca, é uma alegria estar aqui, retornando, agradeço o convite e eu tenho certeza que nós hoje vamos aí contar com a ajuda do Espírito Santo para que venhamos a falar aquilo que Ele quer que falemos, que é a mensagem para os últimos dias, que as 70 semanas de Daniel trata justamente desse tema, né? Vai levar-nos até aos últimos dias. Legal, nós vamos conversar e nos aprofundar nessa questão de Daniel, que é o que eu sempre comento do nosso conhecimento teológico, que o nosso conhecimento teológico nunca pode ser final. É verdade. A gente sempre tem que estar aberto a aprimorar esse conhecimento. É claro que o nosso chamado, a nossa vocação para Cristo e para o trabalho não deve esperar o próximo livro ou o próximo conhecimento, ele tem que ser instantâneo, mas o nosso conhecimento teológico tem que estar sempre aberto e essa é a nossa intenção, levar até você muito conhecimento e o pastor Jonatas vai contribuir com certeza para isso nessa noite. Pastor, vamos começar passando o endereço da igreja que o irmão pastoreia, o ministério que o irmão tem conduzido. Para quem nos assiste, de repente se estiver próximo, quiser fazer uma visita, poder um dia ir lá adorar também junto com os irmãos. Sim, nós estamos ali na sede nacional e internacional da Igreja Maravilhas de Jesus, localizada ali na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo. Estou ali ao lado da missionária Marta, fazendo a obra de Deus naquele lugar. Estamos ali todas as quartas-feiras ao meio-dia e também aos domingos às 16 horas, ministrando a palavra de Deus. Muito bom, pastor Jonatas, eu tenho aqui um material do irmão, o Código Secreto de Enoque, a Revelação. Vou mostrar aqui para quem nos assiste. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre esse trabalho, por favor. Sim, então, o Código Secreto de Enoque é uma revelação bíblica. É aquilo que nós analisamos, estudamos biblicamente sobre a figura de Enoque, o que ela representa para cada um de nós e para a Igreja de Cristo. E nós trazemos aí muitas informações sobre a importância dos números biblicamente, os seus símbolos e o que eles apontam para a Igreja. Muito interessante. Tem alguma aplicação com o nosso bate-papo hoje de Daniel também? Olha, nós chegamos ao ápice também do final dos tempos aí, né? Que Enoque, ele faz parte desse momento bíblico em que ele profetiza: vejo o Senhor com seus milhares de santos vindo para julgar os moradores da terra. Então,
faz parte sim também dessa análise. Muito bom. Então, durante o programa, o contato do pastor Jonatas vai aparecer na sua tela. No final, nós vamos falar de novo, que é o caminho ideal para você falar com ele sobre o material, outras informações, tá bom? Fica à vontade ali para entrar em contato com ele, tá? Pastor Jonatas, vamos entrar na questão aqui do livro de Daniel. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o irmão, até para quem está nos assistindo também entender a linha que nós vamos abordar, é qual que é a sua perspectiva escatológica, que linha teológica que o irmão defende e que caminho que nós vamos trilhar aqui nesse estudo do livro de Daniel. Assim, nós vamos, inclusive, passar por todas as fases, né, das 70 semanas e vamos chegar ao ponto da 70ª semana, em que eu entendo que vai ocorrer e Deus vai tratar especificamente com Israel. E nesse momento eu entendo que a igreja ela vai ser retirada, né? Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, entendo que a igreja vai ser retirada nesse momento, mas eu vou explicar no contexto depois com calma aí porque eu acredito nisso, segundo as Escrituras. Tá. É claro que é interessante essa pergunta, porque a gente tem várias divisões no estudo teológico. O nosso intuito aqui não é trazer um debate, não é confrontar a opinião do pastor Jonatas, mas é contribuir com ela, inclusive com essas visões diferentes, para a gente poder entender o que cada um está pensando, aquilo que o livro fala, aquilo que as escrituras apontam, né? E é óbvio que com a visão que o pastor Jonatas vai trazer aqui para a gente. Então, por isso que essa pergunta é interessante para a gente saber o terreno que nós vamos caminhar, para você aí em casa também já ir se preparando, tá bom? Então é importante que você esteja aí com o livro de Daniel aberto, porque a gente vai caminhar basicamente pelo livro, apontando para outros aspectos dele também. E a primeira pergunta com relação ao livro, pastor Jonatas, qual era o contexto histórico desse livro? O que estava acontecendo aí com Daniel na época dele? A quem se dirige esse livro? Para a gente poder entender ali o contexto histórico que foi produzido esse material. Sim, Daniel ele estava vivendo um momento muito difícil, porque Daniel estava aguardando que a profecia de Jeremias, né, se cumprisse ali nos seus dias. E Daniel, pela contagem que ele havia feito das Escrituras, ele foi levado cativo, né, pelo reino da Babilônia, já estava passando pelo Medo Persa, e ele estava preocupado. O que vai acontecer, o que vai acontecer no futuro? Será que vai se cumprir agora? Então ele começa a orar a Deus, porque pela contagem dele, estavam restando ali aproximadamente 2 anos, 3 anos, porque ele entendeu pela sua leitura, pela sua análise, por isso que é importante estudar, né? Ele estava estudando com afinco o livro do profeta Jeremias e ele entendeu que faltavam apenas aproximadamente 2 anos para que se cumprisse os 70 anos. Então ele começa a clamar a Deus, começa a se humilhar diante de Deus, pedir para que Deus viesse a ter misericórdia da nação de Israel, que a promessa viesse a se cumprir. Então Deus envia o anjo Gabriel para dar a Daniel a interpretação, o entendimento daquilo que significava. Ele entendia 70 anos, mas quando o anjo Gabriel vem dar a ele a orientação, a resposta, aqui, se o amado ouvinte ler aí comigo no capítulo 9, versículo 24, ele fala claramente, versículo 23 diante, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí ele explica, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Por isso que nesse momento eu analiso e entendo que esta profecia é específica para Israel e para Jerusalém. Então ele começa a dar a Daniel essa orientação, essa direção e explica qual o motivo, para que seria aplicada 70 semanas. Então ele esclarece claramente para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Ou seja, Israel estava numa situação de pecado e precisava, nesse caso, passar por esse processo que nós vamos ver aqui claramente. E também tem outros 3 objetivos, que é trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos.
E ele diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias o príncipe 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então o que acontece? Essa profecia, na verdade, ela vai se cumprir, se nós analisarmos aqui a história de Daniel, ela vai se cumprir 100 anos depois. O anjo estava dando para Daniel aquilo que iria acontecer, é uma profecia. E quando chega a época, justamente existe um decreto, uma ordem do rei Artaxerxes, onde permite que Neemias vá reedificar Jerusalém. E ali começa a contagem. Então nós vemos que a contagem, se nós analisarmos, é algo extraordinário. É justamente aquilo que havia sido dito. 7 semanas. Semanas ali significa 7 também. Então são 70 vezes 7, que vai dar 490 anos ao total. Então quando chega nas 7 semanas, é restaurado, toda Jerusalém é restaurada, o templo, mas como foi dito pelo anjo, em tempos angustiosos. Quem lê o livro de Neemias vai perceber nitidamente o que ele quis dizer, a luta que foi, a angústia que foi, a perseguição, a oposição que Israel sofreu para edificar o templo, para restaurar os muros da cidade, as portas. Foi muito difícil e angustioso. O livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, exatamente por apontar para essa questão escatológica dos últimos dias, ou a gente também pode aplicar isso por uma questão da profecia com relação à vinda do Messias e do seu reino, ou até sobre os dois aspectos também? Os dois aspectos, né, Zeca? Porque nós vemos claramente que aponta a chegada do Messias, muito claro, aponta a morte do Messias. Inclusive, há quem diga que é um livro proibido para os judeus, porque se eles lerem com afinco claro, eles vão perceber, puxa vida, Cristo é o Messias, né? Yeshua. Então, nós precisamos assim analisar claramente que as profecias, elas se cumprem. E Deus tem provado isso através da história, que tudo que foi profetizado se cumpriu e está para se cumprir, claramente. Então, aqui a profecia está apontando sim para o futuro, onde nós veremos aí que vai se cumprir aquilo que está determinado. Pastor Jonatas, para a gente até tentar colocar aí uma linha cronológica, vamos falar um pouquinho sobre essa previsão do Messias, e depois a gente vai caminhando para a última semana, que é uma questão mais escatológica. Inclusive, vários fatores históricos atuais criaram uma polvorosa na igreja brasileira com relação ao cumprimento de algumas profecias também. Nós vamos chegar lá. Mas eu queria falar dessa questão da vinda do Messias, dessa profecia, porque o pastor falou de ser proibido para o judeu, e a própria história de Daniel já começa nesse sentido, que ele já estava vivendo ali sobre a profecia de Jeremias, e Jeremias falou claramente para o povo, falou, vocês vão e pode estabelecer casa, pode cuidar da vida de vocês, que não vai ser rápido não. Vocês podem ficar tranquilo lá, pode viver a vida, que vocês vão ficar lá muito tempo. E Daniel estava fazendo exatamente isso, estudioso, trabalhando para o rei, visto ali como os mais sábios do reino. Então Daniel já tinha essa visão. Mas ao que tudo indica, o povo de Israel não. Ele já não entendiam a profecia de Jeremias e a profecia do Messias, então, muito menos. Eles estavam completamente perdidos. Exatamente. Eles não entendiam, não aceitavam a visão profética, né? E esse é o problema de Israel, inclusive, né? Os profetas sofreram muito. Nas mãos dos reis, daqueles que tinham alguma posição de relevância em Israel, porque eles nunca aceitavam, porque eles queriam ouvir aquilo que lhes agradava. Sim. E geralmente a orientação de Deus muitas vezes nos confronta, né? Muitas vezes a palavra de Deus nos confronta. Então, quando a pessoa quer só ouvir aquilo que lhe agrada, ela termina entrando em conflito consigo mesmo, né? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela quer que nós nos adequemos à vontade de Deus. E Israel justamente sofreu porque desobedeceu às leis, a palavra de Deus, aquilo que estava estabelecido. Então terminou indo para o cativeiro. E chegando no cativeiro, muitos
se afastaram de Deus totalmente, abandonaram aquela visão, né, da lei, de obedecer à palavra de Deus. E Daniel foi um dos poucos, né, que manteve-se fiel. Nós vemos que a própria chegada de Daniel lá no reino da Babilônia foi um teste de fogo, né? Dali ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar por muitas provações, mas experimentaram que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E o povo de Israel, em geral, muitos deles se afastaram da visão, não tinham mais preocupação, não tinham mais aquela visão daquilo que a Escritura queria, a palavra de Deus queria para a vida deles, a orientação de Deus. E Daniel não, ele se manteve fiel. Veja que aqui Daniel está com aproximadamente 90 anos de idade e ainda estava preocupado com as coisas de Deus, estava ainda preocupado com as promessas de Deus. Então isso é muito importante para nós. Com certeza, era por essa proximidade que Deus falava com ele, que Deus dava essa revelação, ele estava aberto a isso, era propício a isso por conta da vida dele de santidade, de consagração. Pastor Jonatas, por que o irmão acha que o povo judeu não entendeu ou não aplicou a profecia de Daniel a Jesus Cristo? O que eles estavam esperando que Jesus não cumpriu? Qual que foi a dificuldade deles enxergarem, ressaltando aqui que alguns estudiosos relacionam ali a visão do rei Nabucodonosor, né, do sonho da estátua, dos reinos, e que a interpretação ali era realmente a inauguração do reino pelo Messias. Por que os judeus não viram esse Messias que Daniel falou em Jesus? Justamente, Zeca, por esse motivo. Eles esperavam um Messias que viesse triunfante, tanto é que a questão naquele momento era forte na questão política. Então eles esperavam que Jesus viesse libertá-los, né, da submissão a Roma. E Jesus, ele naquele momento era outra missão. Ele veio para restaurar, mas ele veio como o Cordeiro. Então, Isaías deixa isso muito claro em várias profecias, mas só que aí demonstra que Israel não estava com seus olhos espirituais abertos. Eles não enxergavam isso. Eles esperavam o Cristo, né, o Messias, mas que viesse para dominar, viesse com um berço de ouro, viesse para demonstrar para eles que ele iria mudar a sorte deles com relação politicamente falando, né? E quando Cristo chegou, da maneira que chegou, humilde, né? Fazendo a obra que Deus havia ali determinado, designado, eles não aceitaram, eles rejeitaram, porque eles esperavam alguém que viesse já para dominar Roma, mostrar para eles que ele viria como um rei para dominar, de uma família talvez influente, de uma família real. E Jesus veio humildemente, nasceu e foi colocado numa manjedoura, cresceu numa cidade que era desprezada. Então, isso eles não aceitavam de maneira nenhuma, pelo orgulho que Israel carregava ainda no seu coração. Essa é a verdade. Imaginando que essa profecia ali, esse sonho, né, de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, que o judeu lê de uma forma diferente, não sei se o irmão tem essa informação ou se aprofundou nisso, como é que eles fazem a leitura subsequente do livro? O irmão já comentou que Daniel é um livro proibido para o judeu. Mas como é que eles trabalham, então, com as outras profecias de Daniel? O que eles fazem? Ou para eles estar ali parado, esperando começar ainda? Então, justamente a leitura que eles fazem é essa, Zeca. Quando o anticristo se manifestar, ele vai se manifestar da maneira que Israel espera. Tá. Ele será alguém eloquente, ele terá influência sobre as nações, ele vai conseguir, aí nós vemos a questão política, ele vai conseguir fazer com que Israel tenha alguma dominância, ele vai fazer um pacto, uma aliança, principalmente ali na questão palestina. Nós vemos que isso é nítido, que é o barril de pólvora ali, Sim. onde Israel está numa situação de opressão, de dificuldade, de luta constante. Então, o anticristo vai representar isso, que eles vão acreditar que ele é o Messias, porque ele vai se apresentar com autoridade, alguém de influência, alguém com muito poder, e vai fazer com que eles olhem para ele como o Messias. Então, Cristo foi rejeitado justamente por isso, e Cristo veio de forma humilde, né? As pessoas olhavam para ele e não viam
parecer nem formosura, olhavam para ele e os desprezaram, a Bíblia fala. Isaías fala sobre isso, Isaías 53. Então, o anticristo vai ser totalmente o inverso. Ele vai vir como alguém que tem autoridade, alguém que tem influência, poder para mudar a situação de Israel naquele momento. É interessante observar esses aspectos bíblicos assim e ver como tudo se amarra de maneira perfeita, né? E óbvio que deveria ser assim, porque é a forma como Deus faz perfeito. Porque Jesus, ali no texto de Lucas 4, depois de ler a Escritura Sagrada, ele fala abertamente na sinagoga. O texto, agora eu não sei se a referência é Isaías 60 ou 61 ali, mas que ele fala, esse texto que a gente leu acabou de se cumprir aqui. Vocês estão vendo o texto e mesmo assim... E eles não aceitaram, né? Porque Jesus, eles sabiam a origem de Jesus, sabiam de quem ele era filho. Então eles falam, não pode ser, não. Esse camarada aí está querendo brincar com a gente. E Jesus foi expulso, né, da sinagoga, inclusive. Então isso realmente tem uma influência muito grande, porque a partir daí eles já estão demonstrando a sua rejeição ao propósito divino. Total, é maravilhoso mesmo quando a gente começa a ligar os pontos bíblicos, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente fazer na nossa leitura. Hoje tem muita gente que não sei se a palavra correta é desprezar o Antigo Testamento, mas que de repente não dá a importância a ele que deveria ser dado. E quando a gente começa a ligar esses pontos assim, é maravilhoso a gente ver a forma como Deus age e como a leitura dos textos, elas realmente se completam. Não existe um sem o outro. Exatamente. Não tem como você ler o Novo Testamento sem o Antigo, é impossível isso. Não tem como. Costuma ter um adágio que diz, né, que o velho esconde o novo e o novo revela o Velho Testamento. Então, se não andar de mãos juntas velho e o Novo Testamento, fica às vezes uns lapsos, né, umas brechas para a gente preencher, as lacunas necessárias. Não tem como. É outra perspectiva que você tem quando normalmente você faz esse abandono do Antigo Testamento, que na verdade é impossível abandonar, pelo menos na minha visão. Pastor Jonatas, no próximo bloco a gente vai aprofundar mais essa questão da última semana de Daniel, exatamente o que ele está falando, quais são os aspectos, para depois no último bloco a gente trazer uma aplicação mais prática, mais atual. Mas eu queria, nesse finalzinho desse bloco aqui, para a gente poder dar um início nessa última semana, para quem está nos acompanhando aí, mas nós vamos aprofundar no próximo bloco. O que Daniel estava falando dessa última semana, já que no começo ali, como o irmão disse, era sobre uma reconstrução de própria Jerusalém, desse retorno, linkando com a profecia de Jeremias. E o que Daniel está vendo e está sabendo, sendo revelado a ele sobre o futuro? Sim, Daniel ele recebe essa revelação da restauração. Daniel recebe a revelação também das próximas 62 semanas, que a gente chama de período interbíblico, né? E onde o anjo revela para ele claramente que no final das 69 semanas, que é o 7 mais 62, viria o Messias, né? Onde vai estar completando 483 anos. Sempre lembrando que o ano profético são 360 dias, né? Não são 365, que é o nosso calendário gregoriano. Tem uma diferença aí na contagem. Então, quando se cumprisse, por isso que a exatidão é incrível, porque se cumpriu exatamente no ano 33, em que Cristo entra na festa de Ramos, lá, entra em Jerusalém e é proclamado, né? Então, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, ali naquele dia se completou as 69 semanas, olha só. Jesus entrou, ele foi praticamente revelado como Messias, mas ao mesmo tempo foi rejeitado. A Bíblia fala claramente, ele é rejeitado, ele é traído e depois ele é crucificado. É o que a Bíblia fala aqui, claramente, que depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Olha só. Então, isso se cumpriu justamente no final das 69 semanas. Então, nós vemos claramente que ao final das 69 semanas, o relógio de Deus para Israel, quando Israel vira as costas para o Messias. Nós vamos depois analisar isso aí claramente, que o relógio de Deus vai parar ali. Até então, a contagem está sendo exata, clara,
Então, quem tiver a curiosidade de contar, vai ver que vai dar certinho, tá? 69 semanas, tá? Que dá 483 anos. Que é exatamente esse período de silêncio, né? Que muita gente fala do período interbíblico, que é um período obscuro, né? Onde Deus esteve ali calado e tudo mais. E depois começa a contagem dessa última semana, que é a semana mais polêmica da interpretação, onde a gente encontra mais dificuldades, Exatamente. onde a gente precisa de muito estudo para tentar entender tudo o que está acontecendo. Mas tudo isso a gente vai fazer no próximo bloco, porque se a gente começar agora e parar, fica difícil. Então, no próximo bloco, nós vamos entrar exatamente nessa questão da última semana de Daniel. Nós vamos exatamente nessa parte que o pastor acabou de citar aqui, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí nós vamos entender o que significa essa última semana, por que a contagem é diferente, o que acontece, o que está preparado, o que Daniel viu que irá acontecer. Bom, tudo isso no próximo bloco. É o tempo de você respirar, pegar um copinho de água, pegar a sua Bíblia, para a gente poder junto estudar e acompanhar aquilo que o livro de Daniel nos ensina, tá bom? O intervalo é rápido, consulta ao doutor Temas Bíblicos vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com consulta ao Dr. Temas Bíblicos, falando sobre as 70 semanas de Daniel, recebendo aqui nos nossos estúdios com muita alegria o amigo pastor Jonatas Rodrigues. Ele que tem nos ajudado aqui, já no primeiro bloco a gente apresentou mais um contexto histórico do livro, a quem ele foi direcionado, o porquê que os judeus rejeitaram e no finalzinho a gente entrou naquele que é o tema propriamente dito do programa de hoje, que é a última semana da profecia de Daniel, que é, consequentemente, aquela que traz mais problemas na interpretação. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ter todo esse bloco aqui para desvendar esse mistério. Mas antes eu queria convidar você a acessar, curtir, compartilhar, divulgar as redes sociais da HIT. E eu vou começar falando do nosso YouTube, youtube.com/HITTV. Lá você consegue acessar todo o nosso conteúdo. Inclusive, a programação é transmitida simultaneamente. Você pode acompanhar o Consulta Temas Bíblicos pela TV ou pelo nosso canal lá no YouTube também. Então, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você fica à vontade para escolher onde você quer acompanhar. E lá no nosso YouTube tem todo o nosso material disponível, todos os programas da casa, os programas passados, os atuais. Então, se você tem alguma dúvida, viu algum programa, pegou pela metade, ou de repente, por exemplo, no caso aqui do Temas Bíblicos, você está conversando com um amigo sobre essa questão do livro de Daniel. Encaminha o link para ele lá no WhatsApp. Fala, olha, assiste aqui, tem um bate-papo legal, você vai aprender um pouco mais, vai com certeza acrescentar e ajudar nesse bate-papo com os amigos também, tá bom? Então, aprecie sem moderação o nosso YouTube, é muito bacana. Você também pode curtir, compartilhar e seguir a HIT lá no Instagram, é o TV HIT, né? @TV HIT. Lá você vê as fotos dos bastidores, você vai saber os convidados dos programas, você vai ficar, vai ter credencial livre, vai ganhar um crachá de funcionário da HIT e curtir todos os nossos bastidores lá também, tá bom? E aí, se você quiser, tiver um tempinho também, você aproveita que está no Instagram e vai lá no meu, tá bom? Pode seguir lá, Zeca_Pereira, @Zeca_Pereira. Eu posto umas fotos lá também do meu trabalho no Vejam Só, aqui no Consulta, de vez em quando eu estou lá no nosso programa. Segue lá para você também acompanhar um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Bom, feito esse momento aqui, recadinhos, vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com o pastor Jonatas, que, pastor, a gente entrou aqui na parte mais complexa dessa profecia, aquela semana que é o motivo de eu perguntar no início qual linha que o irmão vai defender, porque a partir desse momento a gente tem uma divisão muito grande dentro da própria teologia, que eu imagino que nós não vamos solucionar hoje, mas nós vamos conversar bastante sobre isso, que é essa última semana, porque ela é diferente. A contagem, o irmão vai explicar. Por que essa semana é diferente? O que está acontecendo aqui nessa última semana?
Olha, Zeca, nitidamente nós vemos que Deus, nós podemos considerar Israel o relógio de Deus. Nós vemos que a contagem se inicia em 5 de março de 444 a.C., onde existe um decreto. Nossa, legal. Passa essa data de novo, pastor, para quem estiver nos acompanhando. 5 de março de 444 a.C. Antes de Cristo. Tem um decreto do rei Artaxerxes, iniciando-se ali a contagem, aquilo que o anjo havia revelado a Daniel, a restauração de Jerusalém. Que esse texto é paralelo com o livro de Neemias. Sim, que a gente comentou aqui, né? Mas para quem está nos assistindo. Em Neemias, isso. Exatamente. Então, o que acontece? No ano de 33, no dia 30 de março, Jesus ele entra em Jerusalém. A entrada triunfal, se você vê lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 28 em diante, ocorre essa entrada de Jesus, a entrada triunfal, onde ele se revela ali claramente, né, como o Messias. A apresentação dele ali clara, e as pessoas reconhecem isso. E ali está completando, pela contagem, tá, os 483 anos. 483 anos. Então nós temos aí para 490, 7 anos, certo? Uhum. Então, naquele momento em que Cristo ele é rejeitado, praticamente na mesma semana o Senhor Jesus é crucificado, é morto crucificado, e ele ressuscita, né, ao terceiro dia. Nós vemos que, se você observar, existe aí, quando Cristo é crucificado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso. Deus está revelando claramente que aquela rejeição do reino por parte dos judeus está trazendo para ele graves consequências. E Jesus havia já predito claramente, né, que o templo seria destruído. Algo interessante de se notar, Zeca, porque a gente vai estudando, a gente vai vendo os detalhes, né? Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o desejo de Deus é estar próximo ao homem, aquele que busca ele. Nós vemos que Deus começou pelo tabernáculo, em Êxodo, depois Davi queria construir o templo a Deus, Deus permitiu que Salomão fizesse isso, Salomão fez, e nós vemos que o templo de Salomão depois é destruído, né? Por Nabucodonosor, faz parte do contexto histórico isso, é importante a gente entender. E depois, o que acontece? O templo é restaurado, né? Nós vemos que Zorobabel faz parte desse... Então, o templo de Zorobabel, né? A gente considera assim, é restaurado. E depois, o próprio Herodes restaura esse templo, que esse templo foi profanado, ele restaura e amplia esse templo. É o templo dos dias de Jesus, né? Uhum. E nós vemos que Jesus profetiza que o templo seria destruído. E depois da morte de Jesus, no ano 33, nós vemos que se fosse para até a sequência dos 7 anos, os próximos seria no ano 40, aproximadamente, depois de Cristo ter entrado, a entrada triunfal de Cristo. E nós vemos que não acontece nada de importante. Aquilo que o anjo havia dito sobre o final aqui, claramente ele diz assim, ó, agora vai se cumprir isso. E o povo do príncipe que há de vir, ele está falando de quem? Está falando do general Tito, romano. Ele destruirá a cidade e o santuário. Nós vemos que está na sequência. No ano 70 depois de Cristo, de fato, a cidade é destruída pelo general Tito. O templo é destruído e Israel fica numa situação terrível, é disperso. Entendeu? Muitos judeus sofreram amargamente. Quem vê essa história vai ver que foi terrível. Judeus crucificados, muita gente, muito sangue foi derramado. E nós vemos que ele fala claramente, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então tudo isso está se cumprindo. E o relógio está parado, porque nós vemos que aqui ele fala, e firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, uma semana aqui, veja que a linguagem profética volta aqui. Uma semana são 7 anos, né? Então, essa semana ainda não chegou, porque esta aliança ainda não ocorreu. Então, ele vai firmar um concerto, vai ter o espírito do anticristo já. Ali, Tito foi apenas, como podemos dizer, uma sombra do que vai ser no futuro. Então, quando
o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, o próprio testemunho do Talmud, os judeus, olha só, eu li isso aí num estudo de cristãos messiânicos, eles falando que os próprios judeus reconhecem que ali naquele período, ali depois da crucificação de Jesus, quando eles faziam o sacrifício no dia da expiação, e eles pegavam o cordeiro e o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele oferecia o cordeiro por si próprio, pela nação de Israel, no dia do Yom Kippur, o cordeiro recebia nos seus chifres como se fosse um cordão vermelho. E em cumprimento a Isaías capítulo 1, versículo 18, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos, né? Alvos como a neve. O que acontece? Aquele cordão, olha, de forma misteriosa, ele ficava branco. Sempre, ele falou, é o testemunho do Talmud. Mas próximo, quando Israel foi declinando espiritualmente, ficava branco às vezes sim, às vezes não. E depois da crucificação de Cristo, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nunca mais esse cordão ficou branco. Ou seja, Israel, de fato, teve uma mudança. Foi o propósito da primeira, da vinda do Messias, que era expiar a iniquidade. Ou seja, Jesus mudou o sistema de expiação claramente. Então, agora, o que nós estamos aguardando é um novo decreto, uma nova aliança que vai ser cumprida aqui no versículo 27, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, se nós analisarmos aqui com o contexto profético, de Apocalipse, onde o apóstolo Paulo também, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala claramente sobre o ministério, né, do Espírito Santo que nós temos, que é do Espírito Santo, que ele está restringindo, é um ministério de restrição. Quando Jesus realiza sua obra, no dia de Pentecostes, a igreja nasce. Aí nós falamos que a igreja é um mistério que Deus havia de revelar. Nenhum profeta sabia disso. Você pode ver que na profecia bíblica você não vai ver ninguém falando sobre igreja. Os próprios apóstolos no início, nós podemos entender eles como Israel espiritual, porque eles eram homens que tinham a visão de Deus, que tinham sinceridade no coração para buscar a Deus. Eles também não tinham consciência de qual era o plano de Deus. E nós vemos que no dia de Pentecostes, Deus começa a revelar claramente que o plano dele era que o evangelho fosse pregado em todas as nações e com isso iria se formar a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, toda essa revelação foi sendo dada através dos evangelhos. O próprio apóstolo Paulo trouxe profundidade nesse tema, sobre a igreja ser a noiva do Cordeiro. E nós vemos que esse papel da igreja hoje, ela é o próximo templo. Veja só, o templo foi destruído, da Israel, depois da crucificação de Cristo, como nós vemos aí claramente, aquele sistema de expiação ficou ultrapassado. Cristo assume o sacerdócio, o sumo sacerdote, como Hebreus revela claramente, é verdadeiro, e ele claramente se torna o sumo sacerdote, e só através de Cristo nós chegamos a Deus, entendeu? Então aquele sistema acabou-se. E hoje Cristo, o Espírito Santo, habita no templo chamado igreja. E enquanto, no nosso entendimento, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você acompanhar comigo aí, claramente lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ver aqui que existe a revelação perfeita. Capítulo 2, versículo 5 e diante: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, então existe um tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está revelando que
existe a resistência para que esse tempo ainda não se cumpra. E a resistência é a presença do Espírito Santo na igreja, que é o seu templo na terra no momento. E quando for retirada a igreja, aí que eu entendo que a igreja ela será retirada para que esse anticristo, ou seja, que Daniel está falando aqui, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele vai fazer uma aliança com Israel. Nós vemos aí quantas autoridades já tentaram trazer paz lá na Palestina, paz entre Israel e os palestinos, ninguém consegue. Porque só ele vai poder fazer isso para cumprir a profecia de Daniel. É essa a visão que nós temos. Pastor, é necessário a gente entender aqui a necessidade dessa divisão Israel e igreja, sim, até para que a profecia se cumpra e tudo mais. Porque muita gente defende que é uma sequência, né? Israel passa para a igreja e aí algumas profecias elas ficam perdidas aí pelo caminho. Esses teólogos não conseguem explicar o que nós vamos fazer com elas. Mas eu fiquei intrigado aqui com a questão do momento. Fica claro pelo raciocínio do pastor que é necessário o arrebatamento, porque junto com a igreja, pelo aquilo que o apóstolo Paulo fala, o Espírito Santo vai e aí vai dar a oportunidade do anticristo. Mas na profecia de Daniel a gente tem um momento histórico para isso assim? Ou, na verdade, vai ser aquela coisa que muita gente diz, né? Na hora que acontecer que nós vamos saber. Sim, aí eu entendo que é a teoria da iminência, né? Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus mesmo falou, né? Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele falou, não sei, ele não sabia nem o dia nem a hora, mas somente o Pai, né, que está no céu. Então, nós temos que aguardar esse momento com expectativa. E pode ser a qualquer momento. A igreja, ela está preparada, essa é a verdade. Sim. Porque Cristo, ele nos garante isso através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Então, justamente por isso que nós temos essa convicção. A igreja, ela já está pronta, porque ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, a igreja não precisa de mais nada, ela só precisa de Cristo. Então, Cristo nos garante o momento certo, a igreja será arrebatada. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é Deus. Então, não significa que ele vai abandonar a terra, vai deixar de atuar na terra, não. Mas aquele ministério específico que ele está exercendo no momento, que a gente chama de retenção, né? Isso. A presença dele no templo espiritual, que é a igreja. Nós vemos uma sequência aí, Zeca. Quando a igreja é retirada, então o iníquo ele vai poder se manifestar. Então, essa última semana, ela vai iniciar também com um decreto. Ele vai, pelo poder que ele vai ter político, né? Aquele poder político que ele terá naquele momento, ele vai poder estabelecer a paz entre Israel e os palestinos. Inclusive, eu estava dando uma estudada nesse assunto, nós vemos que lá as pessoas ficam, mas como vai acontecer isso? O domo da rocha não tem como tirar. Uns falam, não, vai ter um terremoto, vai cair, aí Israel vai poder construir, mas na verdade não. Nós vemos que eles ocupam a parte sul de um terreno imenso. O domo da rocha está numa parte sul de um terreno que ele é muito grande, e ainda a parte norte, ela cabe o templo, pelas medidas do templo, né, judaico, ele cabe e sobra. Então, até alguns estudiosos eles estão sugerindo que pode ser que ele consiga uma aliança entre Israel e os palestinos para que Israel construa o templo ao lado da mesquita e divida Jerusalém pelo meio para que haja paz entre eles. Porque se nós analisarmos para derrubar o domo da rocha, é praticamente humanamente, né? Sim. É impossível, porque vai ser a Terceira Guerra Mundial, né? Não tem como. Mas ele vai ter talvez essa visão, essa ideia de unir o útil ao agradável naquele momento por questões políticas e vai agradar os dois lados e com isso ele vai conquistar a muitos, ele vai ter muitos seguidores, vai ser um homem de grande influência, vai ser um homem que vai ter influência sobre Israel e sobre também as nações. Com certeza, o pastor falou de muitos que já tentaram
esses que tentaram e conseguiram, ainda que por pouco tempo, já angariaram várias multidões de seguidores. Inclusive o pastor falou de decreto, nós vamos abordar isso no último bloco, que é uma questão mais atual, de momentos em que alguns documentos foram assinados e que a igreja já ficou preparada para esse momento. E foi por isso que eu perguntei dos sinais, pastor, porque tem muita gente que se enganou. As profecias de Daniel, elas foram erros históricos da igreja, exatamente por essa questão da interpretação. Muita gente caiu no erro, e por isso que eu perguntei de sinal, porque às vezes a gente fica trabalhando e buscando, esperando, e para dar crédito àquilo que está falando, acaba caindo em erro e erros graves de interpretação. Exatamente. Nós temos que ter muito cuidado com relação à interpretação daquilo que já aconteceu, que está consumado, a gente consegue, mas não adianta a gente querer adivinhar o futuro, que é soberania divina. Então, está no plano de Deus. O que nós podemos fazer é estar atentos, né? A volta de Cristo, ela é iminente. Eu não entendo que nós precisamos ficar... Os sinais existem? Claro que existem. A gente tem que observar, né? Cristo mesmo ensinou observar, né? Se a gente observa os sinais, hoje mesmo estava com aquele tempo, olha, vai chover, você já sabe, puxa, está escurecendo. Então, nós temos que observar os sinais, né? Então, nós estamos aí vendo cada vez mais, eu estava até... fazendo um estudo sobre as dores de parto, né, que a palavra de Deus fala. Então, nós vemos aí este ano mesmo, em 2019, quantas tragédias no primeiro semestre. Foi uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, muitas manifestações da natureza, muito fortes. Então, tudo isso nós temos que observar. Mas só que a volta de Cristo, ela é iminente, pode ser a qualquer momento. Então, nós temos que estar só preparados e aguardando. A gente vai falar no bloco final mais sobre esses detalhes, né, da volta, de situações atuais que apontam para isso, de situações que apontam, mas que a gente acaba caindo no erro, que não é agora ainda. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco. Eu queria continuar na sequência aqui, pastor, que a gente falou do arrebatamento. O irmão falou do arrebatamento, né, que a igreja será tirada, para que daí essa última semana então tenha início com um processo de paz no Oriente Médio, né, do anticristo ali angariando as nações. E qual a sequência, então, cronológica desses últimos dias, do milênio, da volta de Cristo, do julgamento? Como é que funciona, então, essa sequência a partir desse start da última semana de Daniel? Então, eu entendo que quando a igreja é retirada, o ministério que o Espírito Santo exerce atual de retenção, ele não vai mais exercer. Então, o anticristo, o iníquo, poderá se revelar claramente e ele vai fazer esta aliança, como a palavra de Deus está falando, com muitos. Então, por uma semana, veja que a semana aqui que está falando é claramente 7 anos. Então, a Bíblia fala que no meio da semana, aqui no versículo 27, na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas manjares. Ou seja, está deixando claro que ele vai reconstruir o templo lá em Israel. Vai ser reconstruído, ele vai permitir a volta do sacrifício. Então, os israelitas, os judeus vão voltar a fazer sacrifícios, mas só que na metade da semana ele vai mandar parar, ele vai se revelar, que ele vai querer ser adorado como Deus e vai se assentar no templo e querer ser Deus. Aí Israel vai abrir os olhos e eles vão ver, puxa, isso aí não é o Messias que a gente esperava. E aí eles vão ter que fugir, vai ser uma fuga muito grande. Nós vemos isso em Apocalipse, né? Capítulo 13. Então eles vão fugir para o deserto, o anticristo vai persegui-los e nós vemos que nesse inteirinho vão vir os juízes de Deus sobre a terra, a ira do Cordeiro. Tudo isso vai acontecer nesse espaço de tempo. Enquanto isso, eu entendo que a igreja ela estará com o Senhor. Eu entendo que haverá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a igreja será apresentada ao Cordeiro. Então, tudo isso vai estar acontecendo com a igreja no céu e na terra estarão acontecendo essas catástrofes terríveis aí que nós vemos lá no livro de Apocalipse. Para encerrar essa catástrofe, esse momento histórico, então o início do milênio que vai interromper isso? Sim.
Aí a Bíblia fala que claramente que no final, olha só, ofertas maiores e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Então tem um tempo determinado, que é uma semana. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui o apóstolo Paulo ele revela claramente, olha só, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor, versículo 8 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses, desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, no final da 70ª semana, que está determinado 490 anos, Deus vai determinar e Cristo voltará à terra com poder e grande glória, é o que ele promete lá em Mateus capítulo 24, inclusive. Ele fala que todo olho verá. Então ele voltará sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Nós vemos que haverá a batalha do Armagedon. Lá em Apocalipse isso é revelado, porque o anticristo vai cercar Jerusalém com todas as nações aliadas, blocos de nações, né? Aproximadamente 10 blocos de nações estarão aliadas a ele, para destruir Israel de uma vez por todas, né? A fúria de Satanás contra Israel é muito grande. E claramente a Bíblia fala, Zacarias, claramente que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E o monte vai se partir no meio. Israel foge pelo meio do monte, pelos meios dos montes, e vai haver ali uma batalha no Armagedon, onde Cristo vai destruir os exércitos, né, dos inimigos e vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. É o que a palavra de Deus nos revela, né? Então, nesse estamos aguardando. Com certeza. Pastor, nesse instante, bem rapidinho para a gente poder encerrar esse bloco aqui, e depois, na sequência, a gente tem mais, que é nessa hora que, então, todas as profecias com relação a Israel serão cumpridas. Sim, inclusive a Bíblia fala o dia de angústia de Jacó, né? Certo. Onde Israel ele vai sofrer um aperto por causa justamente do seu orgulho. Porque Israel nunca dava ouvidos e ainda não dá ouvidos, né? Às profecias, à palavra de Deus. Nós vemos, Zeca, que as profecias, praticamente a maioria delas são literais. Nós vemos que Isaías, ele profetizou de forma literal, homem de dores. Ninguém dava nada, não tinha parecer nem formosura, mas eles não enxergaram isso. Eles achavam que aquilo era simbólico, não. Mas era literal, e Jesus foi de forma literal aquilo que estava profetizado, tudo aconteceu com ele. Até mesmo a quantidade de moedas que Jesus seria vendido foi profetizado. Então nós vemos que essas profecias elas vão se cumprir, né? Muitas coisas são simbólicas, mas boa parte são literais. Entendeu? Então é isso que a gente espera, que isso vá se cumprir da forma que está determinada. Muito bom. O texto bíblico diz, né? Povo de dura cerviz. Não estava errado, não. Continuam endurecidos e até que o próprio Deus quebre, né? Vai chegar uma hora que não vai ter jeito de escapar, né? Ó, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ainda tem mais bate-papo. Nós vamos atualizar agora no último bloco essas questões da profecia da última semana de Daniel, de momentos históricos que acontecem e que apontam, que muitas vezes geram burburinhos dentro da igreja para esse possível final dos tempos, tá bom? Mas antes do nosso intervalo, aquele recadinho super especial do Shopping do Povo preparado para você. Olá, Jaque, todos vocês que estão acompanhando o programa Temas Bíblicos, eu estou aqui no Shopping do Povo para trazer aquela super dica para vocês. Hoje eu quero falar para vocês de um livro que é muito especial na minha vida e eu tenho certeza que é especial na vida de muitas mães, de muitos pais que já leram e até mesmo já presentearam alguém, porque eu gosto muito de evangelizar com um livro como este, que são livros de bolso, pessoal. Esse aqui se chama A Criação dos Filhos, do nosso querido missionário R.R. Soares, e vai te ensinar tudo, como ensinar seu filho de acordo com a palavra de Deus. E é muito importante, pessoal, um livro desse tem apenas 62 páginas e você vai aprender muito. E o preço é apenas R$ 7,98 para que você possa presentear muitas famílias com essa leitura tão edificante. Para você que quer adquirir este livro, ele está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100.
E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa dica de hoje. Já que um grande beijo e eu aguardo por todos vocês aqui no Shopping do Povo. Muito bom, estamos de volta com Consulta ao Doutor, temas bíblicos, hoje falando sobre o livro de Daniel, de maneira mais específica sobre a última semana da profecia de Daniel, né? A semana de número 70, que é a semana mais polêmica dessa profecia e que fala claramente sobre os últimos dias. No bloco anterior, a gente falou de maneira bem específica sobre essa profecia, sobre essa semana, sobre as aplicações dela com relação à sequência, né, dos últimos dias. Um bate-papo bem bacana, onde o nosso convidado dessa noite, o pastor Jonatas Rodrigues, nos ajudou a entender um pouquinho dessa questão da última semana. E ele deixou em aberto alguns pontos, alguns sinais que a Bíblia trata para o início dessa semana. Inclusive a gente chegou num consenso, né, pastor Jonatas, de que esse foi um grande erro histórico de muitas interpretações, que se pegaram alguns detalhes da profecia, deixando outros de lado, e acabaram caindo em grande erro. E a gente vai falar agora sobre esses sinais, para que quem está nos assistindo também possa ter esse entendimento, e obviamente de maneira geral a igreja, para esses últimos dias, que são os últimos dias mais preocupantes, visto o próprio questionamento dos judeus, dos fariseus, para Jesus. Eles em diversos momentos perguntaram isso. Como nós vamos saber, que hora que vai ser, o que vai acontecer e tudo mais. Jesus mesmo teceu ali vários alertas, que muitas vezes a gente parece que deixa de lado também. O que a gente tem que observar? Quais são esses sinais? O que vai acontecer para esse start da última semana? Nós vemos aí, Zeca, a multiplicação da ciência. Nós vemos que o próprio Daniel, ele fala sobre isso, né, revelado a ele, que a ciência se multiplicaria. Nós vemos que a cada vez mais a gente se admira com o que está ocorrendo aí. Sem dúvida. Principalmente nos meios de comunicação, internet aí que veio para ajudar muito, mas também nós vemos que recentemente, né, o pessoal até teve um conflito muito grande aí nas redes sociais, na mídia em si, um aplicativo em que a pessoa conseguia envelhecer o próprio rosto. Não sei se você viu esse aplicativo, todo mundo viu, né? E com isso depois foi revelado oficialmente que o objetivo daquele aplicativo era ter acesso, controlar as pessoas, saber realmente quem são as pessoas. Hoje existe até um sistema, a própria polícia usa esse sistema. Na Bahia, por exemplo, no último carnaval, muitos criminosos foram presos porque eles iam pular carnaval, eram procurados e muitas vezes fantasiados, totalmente fantasiados, mas tinha uma câmera que, ela, quando identificava o rosto da pessoa, ela conseguia saber que aquela pessoa era procurada e muito mais. Então nós vemos que tudo isso, Zeca, vai favorecer e muito o controle que o anticristo vai exercer sobre as nações. Ou seja, hoje se você entrar no seu celular, no seu computador, olha, a privacidade praticamente bem restrita, é mínima, né? Então você está sendo monitorado a todo instante. Então tudo isso já demonstra aí sinais de que vai facilitar o controle das massas pelo anticristo. E nós vemos os sinais da natureza. Nós vemos aí terremotos em vários lugares, é o que Jesus falou, que haveriam terremotos em vários lugares, né? Nós vemos aí que ocorreram já diversas luas de sangue. Então já são sinais de que como que pode acontecer uma coisa, a lua se tornar em sangue, que Jesus profetizou isso, e já houve diversas luas de sangue. Nós vemos aí que maremotos, entendeu? Epidemias, nós vemos aí muitas doenças, a fome está cada vez pior no mundo inteiro. Então tudo isso está nos levando a crer que o mundo está chegando a um final. As pessoas, colapso financeiro. Então, a Bíblia fala, seriam como os dias de Noé. Jesus falou claramente, dias de Noé. Então, a corrupção do gênero humano, naqueles dias, foi a mesma coisa. A violência extremada,
Hoje, se você ligar o noticiário, você vê coisas absurdas que você não acredita. Você fala, como que pode acontecer uma coisa dessa? E isso é diário. Sim. Então, nós vemos que o mundo está chegando àquilo que nós estávamos dizendo. São dores de parto, que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Então, a própria natureza, ela anseia pela revelação dos filhos de Deus, a palavra de Deus fala. Então, tudo isso está nos levando a crer que o momento está bem próximo, né? A hora em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja e todas essas profecias finais vão ocorrer sobre a terra. E Cristo, no final da 70ª semana, que é justamente Cristo vem, o capítulo 19 de Apocalipse revela claramente, né? Aqui, se você ver que da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que isso coincide justamente com aquilo que é dito por Daniel. Entendeu? Que Daniel, ele fala claramente que o ancião de dias, né, o Senhor vai se revelar. Então, com Cristo se revelando, vai cumprir o final da profecia aqui de Daniel, das 70 semanas, que é trazer a justiça eterna, entendeu? Então, a primeira parte, as primeiras três objetivos foram cumpridos. Então, neste momento, os 3 primeiros objetivos eram o quê? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Isso se cumpriu com o sacrifício vicário de Cristo. E agora, o que falta cumprir? Trazer a justiça eterna, que vai ser o estabelecimento do reino milenial. Cristo, ele vai julgar as nações com vara de ferro e também, aqui está dizendo claramente, selar a visão e a profecia. Então, ele vai selar essa profecia clara dos 490 anos e também para ungir o Santo dos Santos. Então, o Senhor Jesus, esse templo vai ser estabelecido pelo Anticristo, né, que é o templo na tribulação. Depois Jesus vai estabelecer o templo milenial. Então o Senhor Jesus próprio, ele como sumo sacerdote, ele vai entrar no Santo dos Santos, vai se assentar lá para reger as nações. Então isso é maravilhoso, né? Nós vemos que tudo aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. Ele sabe o fim desde o começo. Com certeza. Pastor Jonatas, o irmão falou sobre um decreto, né, que será dado para esse início que o anticristo vai organizar ali no Oriente Médio, esse momento de paz e tudo mais. Tivemos recentemente algumas movimentações políticas nesse sentido e que criaram muito burburinho dentro da igreja aqui brasileira, mas a igreja mundial de uma maneira geral, que foi o movimento do governo americano mudando a embaixada, né, lá em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. E foi o anúncio do objetivo, da ideia, né, do governo brasileiro fazer o mesmo movimento, tirar a embaixada de Tel Aviv, que é hoje, né, reconhecida capital de Israel, para Jerusalém. E, bom, a igreja, de maneira geral, ficou na expectativa por conta desse cumprimento dessas profecias, de um reconhecimento, então, de Jerusalém como capital do Estado de Israel, retomando essa questão do Antigo Testamento, e que isso poderia ser um sinal, um começo dessa última semana. Como é que o irmão encarou essas decisões, esse movimento político? Sim, Zeca, eu particularmente encarei de forma natural, eu não vi nada de anormal. Por quê? Porque são decisões isoladas. O anticristo, claramente, ele vai ser um governo mundial, ele vai ter autoridade, assim, não local, né? Não uma autoridade regional, ele vai ter uma autoridade que vai influenciar nações. Então, quando ele tomar essa atitude de conseguir colocar ali, né, aquele acordo, aquela aliança, né, com Israel, justamente eu espero que nós não estejamos mais aqui como igreja. Mas se estivermos, a gente vai ver que já está num momento, por isso que eu falo, vai ficar muito claro, porque ele vai exercer uma autoridade muito clara sobre muitas nações, pelo menos no início, e depois ele vai influenciar quase todo mundo. Então isso vai deixar muito claro para nós que aquele é o anticristo, porque ele vai ter esse poder e essa autoridade.
por enquanto, nós vemos que são, digamos assim, como sombras, né? São como sombras, são tentativas. São tentativas, né? Do governo americano, talvez até por conhecer talvez as profecias bíblicas, talvez saber a importância de Israel. Ele está fazendo aquela parte de abençoar Israel, ajudar Israel de uma certa forma, né? E o governo brasileiro tentou seguir a mesma linha, né? Teve dificuldades, muita resistência, nós sabemos que isso existe de fato, mas nós vemos que o anticristo não vai encontrar resistência alguma, porque ele estará destinado àquilo, ele vai exercer, Deus permitirá que ele exerça pela força das trevas, né? Uma influência muito grande, sobrenatural sobre as nações. E quando ele fizer isso, ele vai fazer de uma forma assim que todo mundo vai, puxa vida, esse é o homem, como diz o ditado, esse aí é o Messias. Por isso que Israel vai pensar, esse é o Messias. Inclusive, há estudos que dizem que os próprios muçulmanos, né, os palestinos, vão entender também que ele é o Messias deles também. Ele vai exercer essa influência por esse motivo, que ele vai conseguir dar um caminho para todo esse impasse que está ocorrendo no Oriente Médio. Porque tem que ser alguma coisa muito diferente mesmo, né, Pastor Jonatas? Até pelo histórico, pelo conflito que é aquela região, pelo problema que Jerusalém, a cidade de Jerusalém apresenta, né? Pela dinâmica ali do templo, usa como mesquita, é uma cidade especial para as grandes religiões, né, monoteístas do mundo, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tem na figura da cidade de Jerusalém um ponto importante. Se não for alguma coisa totalmente fora do padrão, essa paz é completamente impossível. Acho que até hoje, se chegar lá no Oriente Médio e falar de paz, eles vão dar risada. Não vão aceitar. Não vão aceitar porque eles defendem aquilo que eles acham que lhes é devido, de né? Direito, de direito. Então eles acham, não, eu que tenho direito a essa terra, e o outro lado também é a mesma coisa. Sim. E ele vai conseguir estancar todo esse conflito, né? E vai trazer uma falsa paz, né? Então as pessoas vão olhar para ele, justamente aí que vai ser, né, a questão que Israel vai ver que aquele que veio com grande poder humano, né, aparentemente, aquele que era o Messias, vai se tornar o seu maior inimigo, aquele que vai tentar destruir Israel de todas as formas inimagináveis, né? Com certeza, vai ser alguma coisa grandiosa, porque a gente falar hoje, 2019, de paz no Oriente Médio, de acordo em Jerusalém, para erguer um templo, toda essa dinâmica hoje é improvável. Vai ter que ser alguma coisa muito grande mesmo, poderosa para que isso aconteça. Pastor Jonatas, nosso tempo vai passando e eu queria entrar agora nesse momento final aqui do nosso programa para falar sobre como a igreja deve estar preparada para esse momento. Porque os sinais eles estão aí, eles estão acontecendo, eles estão sendo mostrados, mas é interessante saber a nossa postura diante disso. Como é que a igreja deve se encontrar? Como é que Jesus tem que encontrar a sua igreja nesse momento de dificuldade, de tribulação, desses arranjos políticos? Como é que deve ser a postura? Como é que deve ser a postura da igreja diante desses sinais que estão acontecendo? Como o irmão já citou, né? De violência crescente, desses absurdos na nossa sociedade, de perversão sexual, de problemas econômicos, de pobreza extrema, de falta de amor, né? Nações riquíssimas, nações que não têm condição nenhuma, pessoas, né, do mesmo jeito. Se a gente olhar aqui para a nossa divisão econômica dentro do nosso país, a gente vai ver a desigualdade social incrível, gritante, uma injustiça. Como é que a igreja tem que se posicionar diante de toda essa situação? A igreja, ela é o corpo de Cristo, Zeca. Então, a igreja tem que continuar pregando o evangelho, as boas novas de Cristo, cumprir a missão que lhe foi designada, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós vemos que a promessa do Senhor, eu enxergo a igreja verdadeira como a igreja Filadélfia, né? A igreja do amor fraternal, a igreja que tem que preservar o amor entre os irmãos. Nós vemos que nós estamos aí às portas de uma apostasia muito grande, que ela também vai, é um dos sinais, né?
apostasia. Nós vemos muitos irmãos abandonando suas congregações, muitos irmãos desanimando diante de dificuldades e problemas, mas é o momento da igreja estar mais firme na presença de Deus, estar clamando a Deus. Nós vemos a postura de Daniel foi justamente essa, estudar as Escrituras Sagradas, buscar a vontade de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele está presente na nossa vida. Nós somos o templo espiritual de Deus e Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos guia e nos fortalece. E Ele intercede por nós, a Bíblia fala, com gemidos inexprimíveis. Então a igreja tem que buscar esta comunhão com Deus. Nós vemos que o Senhor fala lá em Apocalipse sobre Filadélfia, Ele fala assim, olha, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, neste momento eu entendo que Deus vai guardar a igreja fiel deste momento de tentação que virá sobre todos os que habitam sobre a terra. Então a igreja tem que se manter o quê? Guardando a palavra de Deus. Eu fiz essa pergunta, pastor, depois eu vou entrar na questão dos sinais, das marcas, da besta e tudo mais, que também é uma outra questão muito polêmica, mas eu fiz essa pergunta sobre como a igreja deve se comportar, porque a gente vê muitas vezes essa preocupação com os últimos dias, com a volta de Cristo, que eu imagino que seja realmente digna e justa, né? Jesus deixou essa orientação até na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, uma questão do presente, mas também apontando para os últimos dias, mas que às vezes parece que a igreja fica só preocupada lá nos últimos dias. Sim, não e aí pode. Esquece do momento, Sim. daquilo que ela tem que fazer para quando Jesus voltar encontrar ela pronta. Exatamente. E aí que a gente vê muita confusão nesse sentido, né? Tá esperando os últimos dias, mas agora que precisa viver, tá deixando de lado. E foi nesse sentido. Tem que trabalhar, continuar vivendo. A Bíblia é clara. Jesus, quando ele separa os bodes, né, das ovelhas, e ele fala claramente: estive preso, não fosse me visitar, estava nu e não me vestisse. Então a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. O papel da igreja é o quê? É demonstrar o seu amor, o amor de Cristo, socorrer os necessitados. E a igreja tem feito, não da forma que deveria, pode fazer mais, mas tem feito um pouco disso. Visitar aqueles que estão presos, pregar o evangelho a essas pessoas que necessitam, visitar os enfermos que estão no hospital. Jesus falou claramente que eu estava preso e você não foi me visitar. Não estava lá. Eu estava doente e você também não. Eu estava com fome e você não me alimentou. Então, tudo isso é o papel da igreja na terra, enquanto ela estiver aqui. Não é simplesmente nós ficarmos aqui presos às profecias e esquecermos do nosso papel que o Senhor quer que a gente faça, né? Levar as boas novas de Cristo. E as boas novas de Cristo envolve tudo isso, o amor de Cristo através das nossas ações. A fé sem obras, ela é morta. Então, a igreja tem que trabalhar muito nisso. As suas obras, trabalhar, fazer com que o Evangelho de Cristo chegue aonde ainda não chegou. Mapear isso. Eu acho que isso é muito importante. Nós vemos que hoje a cristandade mundial é 1/3 da população mundial, olha só. É uma necessidade imensa de missões. Verificar onde eu posso estar ajudando que o Evangelho vá aonde ainda não chegou. Então essa é a missão da igreja atual. Com o crescimento do islamismo enorme, transportando e passando fronteiras de uma maneira que a gente nem imagina. O pastor estava falando do comportamento da igreja aqui no mundo, e aí eu lembrei do primeiro bloco que a gente falou sobre Daniel e a profecia de Jeremias, quando Jeremias falou para o povo, falou, vocês vão, mas pode construir casa, pode trabalhar, pode ficar lá, porque vocês vão ficar muito tempo lá, vocês não vão voltar logo. E às vezes parece que é a mesma aplicação para a igreja hoje, né? Pode ficar tranquilo aí, trabalha, vive que ainda não é hoje. Não adianta a pessoa entrar naquela histeria, né? Na expectativa. Histeria santa, de achar, não, Jesus vai voltar, eu não vou estudar mais, não vou mais trabalhar, não vou fazer mais isso aqui, nada disso. A gente tem que continuar fazendo aquilo que nos vem à mão para fazer,
fazer o nosso melhor para contribuir para uma sociedade melhor a cada dia, mas nunca perdendo de vista as promessas de Deus para a nossa vida. É isso que eu acho importante para a igreja. Sem dúvida nenhuma. Pastor, vamos falar um pouquinho dessas outras questões que também geram muita polêmica. Marca da besta, né, o chip, questões de tecnologia. Qual que vai ser a dinâmica desse momento histórico diante disso que a gente já colocou, né, da última semana de Daniel, do reino milenar? Como que isso vai funcionar, já que o texto diz que muitos serão enganados também, e aí vão ceder a essa marca e tudo mais. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Então, tudo isso, Zeca, vai se cumprir quando o anticristo já estiver governando. E vai ser muito claro, ele vai exercer o controle sobre as massas, é aquilo que eu estava dizendo. Esse controle vai ser como? Ele vai usar tecnologia. Muitos falam que pode ser o chip humano, mas eu não sei, talvez seja algo mais sofisticado ainda que há de ser revelado. A gente vê que a tecnologia não tem mais limites. Cada dia mais nós vemos inovações, algo que está melhorando. O que nos traz, assim, uma pista de ser um chip é justamente porque o chip foi testado, né, na mão direita ou na testa, né, da pessoa que recebê-lo. Então nós vemos que os chips que são testados para inserir em humanos, eles dão certo na mão direita ou na testa. Então isso nos chama muita atenção. Pode ser essa tecnologia? Pode ser. Mas eu entendo que o verdadeiro cristão, ele não estará aqui neste momento, tá? Vai ser um momento da segunda fase da grande tribulação, em que de fato ele vai demonstrar: ou você me serve, me adora, ou então você está morto, está fora. Entendeu? Então muitas pessoas naqueles dias vão ser perseguidas. Muitos vão abrir o olho e falar: puxa vida, mas eu tive a oportunidade de ter a Cristo na minha vida, ter a salvação, e viram que naquele momento perderam aquilo e vão lutar contra aquele sistema, e vão ser muitos mortos, perseguidos. Até Apocalipse fala: quem são esses que vêm com essas vestes brancas? São aqueles que vêm da grande tribulação. É uma dinâmica mais para Israel, então, do que para a igreja. Sim, mas só que muitas pessoas vão aceitar Cristo no período da tribulação. Tá. Não eu necessariamente de Israel. Não. Tá. Israel também. Sim, mas só que, mas também outras pessoas Legal. que vão ter a oportunidade, porque eu entendo que a porta da graça sempre vai estar aberta. Sempre. Eu entendo sempre isso. Sempre esteve, né? Deus aliás, sempre esteve, desde o princípio. Exatamente. Quantos foram salvos que não eram de Israel no Antigo Testamento? Exatamente. Então, muita pessoa fala: não, mas nós estamos na era da graça. Tudo bem, estamos especificamente, Sim. mas a graça de Deus sempre existiu. Sempre. Deus sempre foi misericordioso com aqueles que se voltaram para Ele, para servi-lo. Nós vimos o caso de Raabe, tantos outros Sim. exemplos de pessoas que buscaram ao Deus de Israel e foram agraciados pela sua misericórdia e pela salvação. Então nós vemos que o plano de Deus para a humanidade é de resgate. Então até o último momento a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu acredito que até no último momento as pessoas que se arrependerem de fato, que infelizmente lá em Apocalipse nós vemos muitas referências que as pessoas, apesar de todas as catástrofes, todos os males que vão acontecer com as taças, as trombetas, muitos não vão se arrepender. Muitos vão se endurecer mais ainda, até vão chegar a blasfemar contra Deus. Agora, por motivos que nós desconhecemos, talvez pela ausência, o Espírito Santo ele vai atuar ainda, mas não da forma que está atuando. Então, vai crescer muito mais o mal na terra. Então, muitos vão se revoltar contra Deus com tudo o que vai acontecer. Então, a tendência da pessoa se afastar mais, talvez. Mas muitos que se voltar vão ser salvos pela dor. Entendeu? Não vai ser fácil. Agora não é fácil. Agora, muitas pessoas creu em Cristo, ela tem a segurança da salvação, segundo a promessa da palavra de Deus. Mas naquele tempo não vai ser brincadeira, não. Imagine só você sendo controlado. Você pegou seu celular, você já está sendo controlado. E o anticristo, o sistema mundial, vai saber o seu perfil, quem é você, no que você acredita. Então, tudo isso vai ser peso contra aqueles que estiverem aqui.
Prefiro não imaginar e não quero viver, pastor. Vou ficar com a sua aplicação de que a igreja será arrebatada nesse momento e, infelizmente, o nosso tempo esgotou-se. Eu quero agradecer muito ao pastor Jonatas Rodrigues, que nos ajudou hoje nessa questão da última semana da profecia de Daniel. Pastor Jonatas, muito obrigado, Deus abençoe, foi uma alegria recebê-lo aqui nessa noite. Zeca, a alegria foi nossa e foi um prazer estar aqui falando sobre algo tão importante que é a profecia bíblica. Muito bom, eu vou mostrar de novo aqui o material do pastor Jonatas, o Código Secreto de Enoque, a revelação. Eu vou passar agora o e-mail e o telefone do pastor Jonatas. Você que se interessou pelo livro ou quer fazer alguma pergunta, eu tenho certeza que muitas dúvidas ficaram, você pode entrar em contato com o pastor pelo e-mail jonatasrodrigues.juridico@gmail.com, jonatasrodrigues.juridico@gmail.com, ou pelo telefone prestadora 11, porque é de São Paulo, 984250267, 984250267. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela companhia. Espero que você tenha aprendido, que esse rápido bate-papo instigue você a procurar mais, a aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, porque infelizmente o nosso tempo aqui é muito curto e o livro de Daniel tem muito material para ser estudado. Espero que você se desperte para esse conhecimento. Um ótimo finalzinho de domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe você, a sua família. Um forte abraço e até a próxima.